Finalmente chegou a semana tão aguardada por vocês do lançamento da nossa nova apostila no tema Jardim. Lá no Instagram eu já mostrei 5 bichinhos dessa coleção, que foi o caracol, o caramujo, a libélula, a cigarra, a formiga e a abelhinha. Mas nessa apostila não são só esses 5 bichinhos não, são 15 bichinhos. E os outros 10 que eu ainda não mostrei, eu vou mostrar para vocês na quarta-feira, dia 24, em uma live aqui no YouTube. O que vai acontecer nessa live? Nós vamos fazer um jogo. Já jogaram Imagem e Ação? Que onde a pessoa vai lá, tira uma cartinha, faz a mímica e as outras têm que adivinhar? Vai ser mais ou menos isso. Só que nós no caso, eu, minha mãe e o Diego, nós vamos tirar os bichinhos aqui da bandeja, digamos assim, e vamos ter que fazer imitações, vamos fazer mímicas. E vocês vão ter que adivinhar quais são os 10 bichinhos que faltam aí nessa coleção. A primeira que acertar o bichinho, que a gente estiver fazendo a mímica ali, vai ganhar um vale-compra no valor de R$24 para usar lá na loja de apostila. R$24 porque vamos fazer a live no dia 24 de 2024. Foi ideia do Diego, enfim. R$24 para vocês utilizarem lá na loja de apostilas, tá? Então, como são 10 bichinhos, serão 10 vale-compras, 10 ganhadoras. Então, se você quiser participar e concorrer a um dos 10 vale-compras, esteja presente aqui, dia 24, às 19 horas, certo? O que mais vai ter nessa live? Vou mostrar os bichinhos, vou mostrar as possíveis aplicações desses bichinhos, vou falar valores, vou falar como esses bichinhos vão estar na loja, né? Esses moldes, que vamos ter os moldes avulsos, vamos ter os kits e vamos ter o combo. E aí eu vou te explicar o que vai dentro desse combo, porque eu fiz moldes exclusivos para quem adquirir o combo de apostila. E eu vou mostrar quais são esses moldes exclusivos na live também. Então eu te espero na quarta-feira, dia 24, 19 horas aqui no YouTube. Enquanto o dia 24 não chega, eu preparei umas aulinhas com moldes gratuitos para vocês irem aí aquecendo os corações para esse lançamento. A aula de hoje vai ser essa florzinha aqui, ó. Ela é um marcador de página, tá? Que ela tem um elástico, ó, que vem aqui por trás da peça. Quando você abre seu livro, fica assim, ó, com elástico por dentro, marcando a página, certo? Essa aula de hoje ela é muito importante, principalmente se você for iniciante, tá? Porque eu vou dar várias dicas para quem ainda não tá assim tão acostumado a fazer peças de feltro. Tem vários truquezinhos, dicas importantes, então assiste essa aula até o final, porque a maioria das coisas que eu vou explicar na aula de hoje, eu não vou explicar nas aulas durante a semana, porque eu não vou ficar repetindo a mesma coisa. Então, assiste essa aula até o final, porque as dicas que eu vou dar aqui serão importantes para as outras aulas, certo? As informações sobre o molde. Esse molde, ele é gratuito, somente essa semana de lançamento e só para quem faz parte do grupo VIP do WhatsApp. Se você está assistindo esse vídeo depois do dia 28 de janeiro de 2024, esse molde não é mais gratuito. Ele vai estar disponível na loja para venda, certo? As informações vão estar aqui embaixo, como que você faz para pegar o molde, como que você faz para entrar no grupo VIP do WhatsApp, vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Então depois vai lá e dá uma olhadinha. E antes de começar o passo a passo, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal, tem um botãozinho aqui embaixo. Se inscreve, ativa as notificações para não perder as próximas aulas também, tá? Porque assim, quando eu subir o vídeo da aula aqui no YouTube, você recebe uma notificação e não perde, tá? Eu já postei o link lá no grupo do molde dessa florzinha. Se você entrou depois que eu já postei esse link, ou seja, agora na hora da aula ou depois da aula, você não vai conseguir ver. Você vai ter que esperar até amanhã, onde eu vou colocar novamente. Então, aguenta, segura o coração, respira. Vou colocar amanhã de novo. É só aguardar lá no grupo e esperar que amanhã eu posto o link novamente, certo? Porque se você chegou atrasada, tem consequências. Bom, então vamos para o passo a passo, né?
Você já pegou seu molde, você vai imprimir ele numa folha 4, que é uma folha de sulfite, tá? Ele já tá do tamanho certinho. Se você tiver uma folha mais grossinha, é melhor, porque assim o molde não fica tão molinho, tá? Ele fica mais durinho, numa folha mais durinha, e fica mais fácil de você riscar ali no feltro. No molde também tem a lista de materiais, então tá lá qual a cor do feltro que você vai usar, qual o tamanho aqui da meia pérola, a caneta que eu usei para fazer a folhinha, a tinta que eu usei para fazer aqui a boquinha e também o elástico que nós vamos usar na aula. No passo a passo, vocês vão perceber que a flor está com uma cor diferente. Eu utilizei um amarelo mais forte e no final eu não gostei muito do jeito que ficou. Parecia que ela tinha tomado um bronze assim muito forte e aí eu não gostei muito da cor e acabei trocando pelo amarelo mais clarinho, tá? Então a cor do feltro que está na apostila é esse mais clarinho, tá? Isso não impede você de escolher um amarelo mais forte ou trocar os detalhes por rosa, ou vermelho, enfim, você pode fazer essa flor da cor que você quiser, tá bom? Dado todos esses recados, bora pra aula. Aqui eu já recortei o meu molde em toda a volta e vou riscar ele no feltro branco. Aqui eu vou utilizar a caneta fantasminha e 2 camadinhas de feltro. Você sobrepõe o molde aqui sobre o feltro e risca com a sua caneta em toda a volta. Pode utilizar a caneta esferográfica também, mas eu prefiro a fantasminha porque ela apaga com o calor. Como aqui tem 2 camadas de feltro, você vai alfinetar as 2 camadinhas e recortar em toda a volta por dentro do risco da caneta. Percebe que a minha tesoura está praticamente sempre no mesmo lugar e eu faço um corte bem aberto e longo. O que está rodando ali, ó, é o feltro na minha mão. Assim você consegue cortar melhor e sem picotes. Depois você vai tirar aqui o alfinete e se você usou a caneta esferográfica, com a tesoura assim de ladinho, você vai retirar o que sobrou de caneta. Agora, se você usou a caneta apagável ou a fantasminha, é só usar a chapinha de cabelo quente ou o ferro de passar e retirar as marcações que sobraram. Para fazer o recorte dos detalhes das pétalas, eu já tenho o meu molde aqui, vou colocar ele sobre o feltro e vou utilizar a técnica da fita adesiva, que basicamente é cola a fita adesiva aí por cima do seu molde e do feltro, e aí o seu molde vai ficar bem preso. E aí é só recortar em toda a volta. Essa técnica é muito boa para cortar peças pequenas. Você ainda pode usar o termocolante também, que super funciona. Depois é só retirar aqui o molde de cima do feltro e você já tem ele recortadinho, super prático. Essa parte vai por cima da nossa pétala e você pode fazer tanto ela colada quanto aplicada. Aqui eu vou ensinar a forma aplicada. Eu passo um pouquinho de cola de silicone no centro só para segurar ela aqui no feltro e não sair na hora que eu estiver costurando. Depois eu venho aqui com a linha, coloco na minha agulha, deixo um fio maior que o outro e nessa ponta maior eu vou dar o meu nó. Coloco a linha na frente da agulha, enrolo a agulha 3 vezes na linha, seguro e puxo a minha agulha. E já vai ficar o nó aqui no final da linha. Depois eu venho aqui com a minha agulha por trás do meu feltro e passo ele pelo feltro amarelo. Aí eu volto com a minha agulha lá para trás no feltro branco, bem encostadinho ali no amarelo. E aí eu venho na sequência do ladinho e faço o mesmo procedimento. Esse é o ponto palito e ele serve para fazer aplicações nas peças de feltro. Tenta fazer esse ponto sempre do mesmo tamanho e deixando sempre a mesma distância para ficar mais bonito. Quando você fizer o último pontinho, você vai virar a sua peça e fazer o ponto de arremate, que nada mais é do que pegar um pedacinho de feltro, puxar a linha deixando uma argolinha, passa a sua agulha por dentro aqui da linha e puxa. Isso vai fazer um nó de arremate e não vai deixar que seus pontos se soltem. E assim vai ficar a sua pétala aplicada. Nessa peça nós vamos utilizar o recheio slim e vamos utilizar aqui ó, o forrobel, que é tipo um feltro mais grossinho. Pode utilizar EVA ou manta também. Para recortar esse recheio, você vai passar um pouco de cola de silicone aqui na parte de trás da sua pétala, sem passar onde você vai costurar para não dificultar depois, e vai colar essa pétala por cima do forrobel. Depois você vai vir com a sua tesoura inclinada para dentro da sua peça e vai recortar aqui em toda a volta.
Isso vai fazer com que você corte o recheio um pouco para dentro do feltro. Você precisa fazer isso para ficar essa margem em volta. Ela vai ter aproximadamente uns 2, 3 milímetros e aqui vai ter esse espaço para você conseguir fazer a sua costura e o forrobel não aparecer. Depois eu passo um pouquinho de cola de silicone e cola a outra parte da pétala, que é a parte de trás. E você vai fazer tipo um sanduíche, feltro, forrobel e feltro. Aí você vai costurar em toda a volta. Aqui eu vou ensinar 2 pontos, o caseado e o chuleado. Ponto caseado, você vai dar o nó na ponta da linha. Aqui eu vou usar uma linha de cor diferente para você conseguir visualizar. Entra com a sua agulha entre os feltros, joga esse nozinho lá para dentro, vem com a agulha aqui por trás saindo aonde você saiu com a linha e deixa essa argolinha. Passa a sua agulha 2 vezes por dentro da argolinha e puxa. Assim você tem o seu primeiro ponto. Depois, vem com a agulha aqui do ladinho, puxa sua linha, mas não até o final, e passa a agulha por dentro dessa argola. E aí, é só repetir esse processo. Tenta deixar o ponto sempre do mesmo tamanho e com a mesma distância para ficar bonito. O ponto caseado, além de ser um ponto de junção, ele também é um ponto decorativo. Caso você queira trocar de linha, você vai passar a linha 2 vezes pela argolinha e vai puxar, como se estivesse fazendo o primeiro ponto. Depois joga a sua linha lá para dentro da sua peça. Eu gosto de passar também por dentro do recheio para garantir que ela não vai sair. Aí corta a sua linha e ele vai ficar assim. Aqui eu vou trocar pela linha vermelha para você ver como fica a troca aí dos pontos. Dei o nó na ponta da linha, vou vir com a minha agulha aqui no último pontinho, lá onde a gente fez aquele nozinho de arremate. Aí eu escondo o nozinho lá para dentro da minha peça e vou continuar costurando normalmente. Para finalizar a costura, você vai passar a sua agulha lá no primeiro pontinho que você fez por dentro do nozinho do arremate, dá 2 voltinhas ali por dentro da argolinha e pronto. Depois é só jogar a sua linha para dentro da peça e recortar. Esse é o ponto mais utilizado no mundo do feltro e você pode utilizá-lo ou também pode fazer o ponto chuleado, que é o meu preferido aqui no ateliê. Você vai começar do mesmo jeitinho. Coloca a linha na agulha e na linha maior você dá o nó. Vem com a sua agulha por dentro aqui da peça, esconde o nó lá pra dentro e vem com a sua agulha do ladinho, diferente do caseado, ó. Ele vai ficar do lado. E aí você puxa a linha até o final. E é isso. O próximo pontinho você vai colocar a agulha do ladinho e puxar. Esse ponto ele fica meio de ladinho mesmo, ele não fica tão retinho igual o caseado. Para fazer a troca de linha, você vai colocar a sua agulha na diagonal, entrando com a agulha lá para trás e saindo no último pontinho. Faz aqui o nó de arremate passando pela argolinha e joga a linha lá para dentro da sua peça, cortando o fio. Aqui eu vou vir com a linha azul para você notar a troca da linha. Dou o nó na ponta aqui da linha maior e faço o ponto normalmente, ó. Venho com a agulha na lateral do último ponto, boto o nozinho lá para dentro e continuo costurando normalmente. Para finalizar a costura, eu venho com a minha agulha novamente na lateral, entrando ali no primeiro ponto na parte de trás e saindo no último. E dou o meu nozinho de arremate, jogo minha linha lá para dentro e corto o fio. E ele vai ficar assim. Você pode utilizar nas peças com enchimento, aliás, é o único ponto que eu uso aqui nas minhas peças. E aí, você vai utilizar a linha branca para fazer as suas pétalas. Pode utilizar o ponto da sua preferência, tanto caseado quanto chuleado, fica a seu critério. Esse detalhe eu não fiz aplicado, eu fiz todo coladinho com a cola de silicone. Aqui eu tenho o molde do meu rostinho e vou fazer a marcação dos meus olhinhos. Já escolhi aqui a cor do meu feltro. Também tenho aqui uma esponjinha. Coloco o meu molde aqui em cima e com uma agulha um pouco mais grossinha, eu vou furar onde eu quero os meus olhinhos.
Feito isso, eu vou fazer a marcação aqui no meu feltro. Aqui tem 2 camadinhas, tá? Sobreponho o meu molde, venho com a caneta e risco em toda a volta. Depois é só marcar aqui onde você fez os furos dos olhinhos. Recorta em toda a volta. Se você ainda não tem prática, coloca um alfinete. Lembrando de cortar sempre por dentro do risco da caneta, tá? Mesmo que seja fantasminha. E aí você vai fazer o procedimento do enchimento slim. Pegando aqui o seu forrobel, colando a parte superior do rostinho sem passar cola onde você vai costurar. E com a tesoura inclinada para dentro do feltro, você vai recortar o forrobel em toda a volta. E aí, é só colar a parte de trás aqui do rostinho. Agora é só costurar em toda a volta com o ponto da sua preferência. E o seu rostinho vai ficar desse jeitinho. Para fazer a marcação das bochechas, eu vou utilizar um pincel bem macio de maquiagem e giz pastel oleoso. Passo o pincel aqui no giz várias vezes e depois eu dou várias pinceladas com movimentos circulares para fazer a coloração das bochechas. Você também pode utilizar blush ou tinta de tecido. Para colar os olhinhos, o ideal é usar uma cola de pedraria ou essa cola universal. Passa só um pouquinho de cola bem no centro da meia pérola e cola ali por cima da marcação que você fez. Você também pode utilizar essa cola para colar detalhes como as boquinhas. Caso você não tenha essa cola, pode utilizar a cola quente, desde que ela esteja bem quente, mas pode correr o risco da pedra se soltar, tá? Aqui eu achei que o olho ficou muito grande e como a cola ainda não tinha secado, eu descolei os olhinhos e troquei por uma pérola um pouco menor, que é a numeração correta que está lá no nosso molde. Por isso que eu falei para você colocar a cola somente no centro da meia pérola. Aqui eu recortei 2 vezes o mesmo molde lá da cabecinha, e vou utilizar um elástico aqui de 40 centímetros. Ficaria mais bonito com elástico amarelo, mas aqui eu só tinha o verde. Em uma das partes aqui do meu molde, você vai colar as pontas do elástico. Então, cola a primeira ponta bem no centro aí do recorte de feltro, arruma o elástico para ele ficar bem certinho, sem nenhuma volta, e cola ali a outra ponta. Lembrando que a cola quente tem que estar bem quente e você deve pressionar até que ela esteja fria. Depois você vem com a cola de silicone e espalha em toda a volta, tanto do feltro quanto por cima do elástico. E aí você vai colar a outra parte que você recortou por cima. Depois que essa cola estiver seca, essa parte vai ficar mais durinha. Para fazer a folha, nós vamos dublar o feltro. Então, aqui eu já cortei 2 pedaços de feltro mais ou menos do tamanho da minha folha e vou colocar a cola de silicone aqui espalhando bem. Depois que essa cola estiver seca, ela vai deixar o feltro durinho, ou seja, vai deixar o feltro estruturado. Essa é a técnica de dublagem com cola de silicone. Agora você coloca a outra parte do feltro por cima e espera secar. Aí você vai colocar o seu molde aqui por cima e riscar em toda a volta. Depois você vai fazer as marcações centrais da folha. Aqui eu estou utilizando a caneta permanente de ponta extra fina na cor preta. Se preferir, você pode fazer também o bordado com um ponto atrás. E aí você vai fazer os detalhes da folhinha. Pode ser do jeitinho que está no molde ou de outro jeito, fica a seu critério, faz do jeitinho que você achar mais bonito. Depois você vai recortar em toda a volta por dentro do risco da caneta.
E assim você vai ter uma folha durinha e estruturada com 2 camadinhas de feltro. Para fazer a montagem da nossa flor, vamos colocar aqui as 5 pétalas, formando mais ou menos como se fosse o desenho de uma estrela aí no centro delas. Depois, com a cola quente, você vai passar um pouquinho na lateral de cada pétala e colar a pétala seguinte. E você vai fazer esse procedimento até completar a sua flor. Para colar o rostinho, você vai passar a cola quente em volta na parte de trás. E aí, é só sobrepor ela aqui nas pétalas. Tente deixar bem centralizado. E aqui na parte de trás, nós vamos colar essa parte com o elástico. Deixe o elástico certinho com a pétala de cima e com a pétala de baixo. A folhinha você vai colar onde preferir. Pode ser em cima, pode ser na outra lateral. Essa minha eu vou colar aqui na parte de baixo da flor. E para finalizar, eu vou usar a tinta dimensional na cor rosa para fazer o detalhe aqui da minha boquinha. Depois é só esperar secar e prontinho. Agora, me fala uma coisa. Você preferiu as cores que eu usei na flor do vídeo, que foi aquele amarelo mais forte, ou você prefere esse amarelo mais clarinho? Coloca aqui nos comentários. Amarelo mais forte ou amarelo mais claro, tá? Para eu saber qual das duas cores aí vocês gostaram mais. Eu achei que assim, mais clarinho, ficou mais delicado para a flor, tá? Mas aí é questão de gosto também, né? Quando você fizer essa flor, posta no Instagram e não esquece de marcar a Timarte Artesanato para que eu possa ver aí o que vocês estão fazendo. Se você fizer flor de outra cor, me marca também que eu quero ver como ela fica em outras cores. Imagina, ela azulzinha ou ela rosa, as pétalas amarelinhas também ia ficar super fofo. Se vocês repararem no molde, tem 2 tamanhos de flor. Esse, que é o do marcador, que é o tamanho de 10 centímetros, e também tem uma flor menor. Essa flor menor, nós vamos utilizar na aula de amanhã, nesse regador aqui, tá vendo? Ó, é o mesmo modelo de flor, só que eu não recheei as pétalas, tá? As pétalas estão só dubladas com a cola de silicone. Esse molde, que também é gratuito somente a semana do lançamento, até o dia 28 de janeiro, tá? Eu vou postar o link amanhã no grupo do WhatsApp. Então, se você está assistindo essa aula hoje, dia 22 de janeiro, e não faz parte do grupo, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição, entra para o grupo do WhatsApp e aguarda que amanhã eu posto o link para vocês baixarem os moldes, ok? E não esquece que quarta-feira, dia 24, é o lançamento da nossa apostila no tema Jardim. E eu quero você aqui comigo às 19 horas, beleza? Então é isso, a gente se vê na aula de amanhã.